各位早晨。Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O nosso plenário de hoje tem como ordem do dia o debate das linhas de ação governativa para o ano financeiro de 2025. Quero dar as boas-vindas ao Sr. Secretário para a Administração de Justiça e seus colaboradores. O debate das linhas de ação governativa para cada setor está previsto para as 9h30 da manhã até às 13 horas e das 15 horas até às 20 horas. E a reunião de hoje vai haver 2 intervalos, por volta das 11h30 e 5h30 da tarde, para 15 minutos cada. E de acordo com a Resolução 11 de 2025 da Assembleia Legislativa, nós já distribuímos a nossa resolução a todos os deputados. E assim, de acordo com a nossa resolução, o secretário dispõe de 20 minutos para fazer a apresentação sobre a sua área governativa. Depois, inicia-se a inscrição dos deputados. E, concluída a inscrição, começa a primeira ronda de intervenções. Cada grupo é constituído por 4 ou 5 deputados e cada intervenção não pode exceder 8. Depois do uso de palavra por parte dos deputados de cada grupo, seguem-se as respostas dos dirigentes do governo, as quais não podem exceder 20 minutos. Depois das respostas dadas pelos dirigentes do governo às perguntas, os ministros podem pedir esclarecimentos sobre as respostas. As intervenções de cada deputado não podem exceder 2 minutos. E seguem-se as respostas dos dirigentes, que não podem exceder 10 minutos, às perguntas complementares. E o assunto das questões tem que incidir-se sobre as respostas dadas pelos governantes e as questões que foram colocadas. As respostas dos dirigentes não podem exceder 10 minutos, as perguntas complementares. E depois, concluídas as intervenções do primeiro grupo, começam as intervenções do segundo grupo, dos deputados inscritos. E concluídas as intervenções de todos os deputados da primeira ronda, poderá dar-se início à inscrição para a segunda ronda de perguntas. Ou depois será dado o tempo remanescente às respostas complementares dos governantes. E a ordem será atribuída pelo computador. Vou dar a palavra ao Sr. Secretário André Chão para a apresentação da legislação governativa na área da Administração de Justiça. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, venho hoje apresentar a esta nobre Assembleia, em síntese, os principais planos de trabalho para 2025. É a primeira vez que o atual Governo apresenta as linhas de ação governativa, por isso, ao apresentarmos o plano de atividades para o corrente ano, vamos também apresentar adequadamente o rumo dos trabalhos para os próximos anos, com o intuito de proporcionar aos cidadãos um conhecimento global das ideias gerais do nosso trabalho. As linhas de ação governativa dividem-se em 4 partes: administração pública, justiça, gestão dos serviços municipais e construção da zona de cooperação em Anchin. Comparativamente ao passado, a principal mudança prende-se com a adição de um capítulo novo sobre Anchin. Permitam-me apresentar os seguintes aspectos. Primeiro, no domínio da administração pública, vamos avançar na promoção da reforma da administração pública, no reforço de coordenação e concertação, na otimização das estruturas orgânicas, na inovação dos conceitos de governação para incrementar a eficiência da governação da RAEM. Atualmente, muitos serviços públicos ainda se deparam com problemas como o empolamento da estrutura, a sobreposição de funções ou a distribuição pouco clara de competências. Ao mesmo tempo, em alguns domínios tradicionais ou emergentes, também se registram insuficiências na gestão pública ou na prestação de serviços, por isso é necessário reforçar as competências dos serviços em causa.
Face às questões referidas, o atual Governo irá iniciar ordenadamente os trabalhos de reestruturação orgânica, tendo como ideias principais dar início à fusão e reestruturação dos serviços com funções relativamente estreitas e tendo em conta as situações de cruzamento e sobreposição de funções e de falta de clareza na divisão de tarefas entre os serviços, realizar-se-á a transferência de funções ou clarificação do serviço enquanto principal responsável. Em relação às áreas em que se verifica a inexistência de gestão ou de serviços, vão ser definidos claramente os serviços competentes e atribuídas as respectivas competências, vão definir-se critérios uniformizados referentes à configuração e à dimensão dos serviços públicos para proceder à revisão das suas atribuições e configuração da estrutura interna, efetuando-se assim a simplificação necessária. Neste ano, vamos iniciar faseadamente os trabalhos de fusão e simplificação dos serviços públicos a partir da área da Administração e Justiça, dado que o posicionamento funcional e a situação do funcionamento da Direção dos Serviços de Administração e Função Pública revelam-se inadequados face à promoção da reforma da administração pública, vamos dar início aos trabalhos de reestruturação do SAF, clarificando o posicionamento de funções, reduzindo as subunidades com funções sobrepostas e reforçando o papel de coordenação da reforma da administração pública e da gestão de pessoal. Vamos rever os aspectos como a prestação de juramento por ocasião do ato de posse, a gestão do número de cotas de trabalhadores, a promoção, a formação, a responsabilização e a eletronização da gestão interna no sentido de melhorar o regime de gestão dos trabalhadores dos serviços públicos, a capacidade e a eficiência do trabalho e ver reforçada a consciência de servir. Neste ano serão iniciados, de acordo com a lei, os trabalhos relativos à prestação de juramento dos trabalhadores dos serviços públicos de todos os níveis, quer os trabalhadores em exercício de funções, quer os recém-ingressados, para assegurar que, efetivamente, os mesmos defendam a lei básica e sejam fiéis à RAM, dando-se assim mais um passo para a concretização do princípio de Macau governado por patriotas. Vamos continuar a executar rigorosamente o regime de cotas de trabalhadores e adotar medidas de otimização. Se por imperativos continuar a ser necessário recrutar novos trabalhadores para além de os serviços terem de cumprir o requisito de não exceder o limite máximo do total de cotas, devem satisfazer condições adicionais, nomeadamente estarem sujeitos ao parecer prévio da Direção dos Serviços de Administração e Função Pública, de modo a assegurar a prudência e a racionalidade no mesmo. No que se refere à governação eletrónica, iremos recolher sugestões e opiniões da sociedade e, com base nisso, proceder a um pleno aperfeiçoamento e à atualização da conta única de Macau e da plataforma para empresas e associações. Os referidos trabalhos vão ser concluídos em 2027. Os atuais mecanismos de tratamento das opiniões dos cidadãos, criados pelos diversos serviços públicos, mostram manifestamente as suas insuficiências. Assim, tendo como referência a experiência da linha aberta dos serviços governamentais 1, 2, 3, 4, 5 do interior da China e a realidade de Macau, vai proceder-se à integração das atuais plataformas de apresentação de opiniões dispersas por diferentes serviços públicos numa plataforma uniformizada, com critérios de prestação de serviços, procedimentos e mecanismos de avaliação uniformizados, de forma a elevar a qualidade dos serviços. Essa nova plataforma uniformizada vai adotar as tecnologias de grande modelo e inteligência artificial para apoiar o atendimento e o tratamento dos casos, aumentando a eficácia e a eficiência do trabalho. Segundo, no domínio da área jurídica, vamos otimizar um mecanismo de comunicação e cooperação com a Assembleia Legislativa, a fim de tomar a iniciativa de, numa fase preliminar, realizar melhor os trabalhos de comunicação sobre os projetos de propostas de lei com a mesma e reforçar o intercâmbio técnico nos projetos jurídicos importantes na fase de produção legislativa. Vamos comunicar periodicamente, na fase de apreciação das propostas de lei, a evolução dos trabalhos relativos às mesmas, efetuando a articulação ativa com a Assembleia Legislativa na promoção dos trabalhos de apreciação das propostas de lei e assegurando a conclusão atempada dos projetos legislativos. Mais, o Governo da RAM vai estudar, em conjunto com a Assembleia Legislativa, a formulação de novas regras de logística para aperfeiçoar e uniformizar ainda mais as regras de logística a observar na elaboração de propostas de lei. De modo a melhorar o ambiente de negócios, vamos promover a reforma de simplificação da administração e descentralização de poderes, junção da descentralização de poderes e gestão e otimização dos serviços, melhorar a forma de governação e, tendo em conta a segurança e a ordem pública, flexibilizar, simplificar e aperfeiçoar os requisitos e o procedimento de apreciação e aprovação de licenças para os diversos setores de atividade, nomeadamente para as atividades principalmente exercidas pelas pequenas e médias empresas.
Em janeiro deste ano, vamos estabelecer o grupo de trabalho para a revisão dos diplomas legais relativos à exploração comercial de natureza multidisciplinar, encontrando-se o mesmo a promover os trabalhos de forma ativa. As principais ideias da reforma da gestão de licenças administrativas são, relativamente às atividades económicas com menor risco, eliminar a necessidade de apreciação e aprovação. Quanto às atividades económicas cuja regulação possa ser simplificada de forma adequada, passar a adotar uma forma simplificada de registro em substituição da apreciação e aprovação, reduzir os requisitos de requerimento dos documentos e dados, bem como das fases de apreciação e aprovação existentes que sejam desnecessários, promover o recurso a meios eletrónicos para a apresentação de requerimentos e para o seu tratamento, promover os serviços one-stop a matérias relativas à apreciação e aprovação. A flexibilização da regulação não significa que se irá deixar andar. Os serviços funcionais vão proceder a uma gestão eficaz dos assuntos em matéria de ordem e segurança públicas, nomeadamente os relacionados com as obras, a segurança contra incêndios e a segurança da sociedade, através da otimização de formas de controle, a alteração de controle prévio para um controle reforçado no decurso ou posterior. Vamos dar prioridade à otimização do ambiente empresarial, ao impulso à reforma da administração pública e à promoção da integração Macau-Anchin, sendo elaborados cientificamente implementados ordenadamente os projetos do planeamento legislativo. Em articulação com a mudança de legislatura, vamos elaborar também o plano das propostas de lei a apresentar em 2025, mas, recorrendo à participação de profissionais, vamos desenvolver os trabalhos de estudo e revisão dos códigos mais relevantes, designadamente do Código do Procedimento Administrativo e do Código de Processo Civil. Em 2024, entraram sucessivamente em vigor as 3 leis que reformaram o regime dos registros e do notariado, sendo também sido concluídos os trabalhos de reestruturação dos respectivos sistemas informáticos e aperfeiçoada a interligação e interconexão de dados entre os serviços públicos. Com base nisso, vamos rever e otimizar continuamente o funcionamento interno dos serviços dos registros e do notariado, assim como o respectivo procedimento dos serviços prestados, e vamos lançar um maior número de serviços mais convenientes e eletronizados, designadamente eletronização total da constituição de sociedades comerciais, eletronização total do registro predial, entre outros. Baseando-se na articulação das regras e dos mecanismos, vamos participar e promover de forma ativa a cooperação jurídica e judiciária na Grande Baía, continuar a aperfeiçoar os mecanismos diversificados de resolução de litígios e estudar conjuntamente a criação de um mecanismo de formação de quadros qualificados da área jurídica. A Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, que foi integralmente remodelada, volta a abrir neste ano e passa a ser gerida pela Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça. Vamos aproveitar da melhor forma essa galeria, tornando-a uma importante base de divulgação da lei constitucional e da lei básica. Terceiro, no domínio da gestão municipal, os trabalhos do Instituto para os Assuntos Municipais, IAM, estão intimamente relacionados com a vida cotidiana dos cidadãos. Dada a atual organização institucional já não satisfazer as necessidades de trabalho do próprio Instituto, nem corresponder às expectativas dos cidadãos, vamos dar início de forma faseada aos trabalhos de reestruturação do IAM a partir deste ano. Vamos racionalizar e simplificar a estrutura orgânica interna, ajustando as funções com base nos princípios da gestão centralizada, do reforço da coordenação e da simplificação dos procedimentos, para evitar a gestão por camadas e aumentar a eficiência da gestão municipal do IAM. Em consideração do princípio de asseio, ordem e segurança, iremos criar um mecanismo de cooperação interdepartamental para acompanhamento e tratamento dos problemas relativos à fisionomia urbana, estabelecer uma plataforma eletrónica de comunicação, reforçando a comunicação e coordenação interdepartamental e aumentando a eficiência de resposta e acompanhamento dos casos. Vamos alargar e otimizar de forma acentuada os espaços de atividades de lazer, aproveitar os recursos existentes no bairro Tamanini Barbosa e no da Ilha Verde, levando adiante o reordenamento de 8 espaços de lazer na Zona Norte, e vamos prosseguir com a construção do Corredor Verde da margem sul da Península de Macau. Quanto às ilhas, vamos promover de forma ordenada a construção do campo de aventuras juvenis da praia de Haksá e do trilho de lazer em volta de Coluane e ao reordenamento faseado do Parque de Siapaiwan. Iremos definir planos de revitalização destinados a diferentes mercados,
face às próprias condições e às características dos bairros em que se inserem. Neste ano vamos dar arranque ao plano de revitalização do mercado da Taipa, iniciar a delineação do plano de ordenamento do mercado de Tamanini e Barbosa, de forma a otimizar o ambiente global do mercado e minimizar, tanto quanto possível, o impacto causado à exploração por parte dos atuais arrendatários de bancas. No sentido de minimizar as inundações, vamos efetuar o ordenamento específico das zonas baixas vulneráveis a inundações, elaborando o plano de ordenamento do sistema de drenagem por zonas. Neste ano, vamos continuar a promover as obras de construção da terceira fase da estação elevatória da Baía Norte de Faichiquei e a construção faseada da estação elevatória de águas pluviais da Vila da Taipa. Vamos reforçar a inspeção e a supervisão dos estabelecimentos de comidas, exercendo um controlo estrito sobre a segurança dos alimentos importados e os trabalhos de vigilância sanitária, otimizando de forma contínua as medidas de cooperação na inspeção sanitária dos alimentos frescos e vivos importados por Macau e prestando apoio à entrada de produtos alimentares de Macau no interior da China. Em coordenação com a Comissão Organizadora da Zona de Macau da 15ª edição dos Jogos Nacionais, vamos assegurar de melhor modo os trabalhos de segurança alimentar. Quarto, no domínio da construção da Zona de Cooperação Aprofundada em Anqing. A construção da Zona de Cooperação já entrou na segunda fase. Vamos, em conjunto com Guangdong, reforçar não só a interligação das infraestruturas e a articulação das regras e mecanismos, como também a aproximação dos residentes de Macau e Anqing, elevando, através de tais meios, a integração Macau-Anqing a um novo patamar. Face a uma série de problemas existentes nesta fase na zona de cooperação, tais como a insuficiência no desenvolvimento da economia real, a alta taxa de desocupação dos edifícios comerciais, bem como a falta de circulação de pessoas e de atividade comercial, vamos dividir e categorizá-los para efeitos de organização e análise e será traçado o rumo para uma resolução efetiva e eficaz. Tendo em conta que a atual indústria em desenvolvimento está demasiado dispersa e a sua correlação demasiado baixa com Macau, vamos concentrar adequadamente os recursos e reforçar a envergadura das indústrias privilegiadas com características próprias. Em articulação com o objetivo de emprego dos residentes de Macau, será promovido o emprego através das indústrias e a vida cotidiana através do emprego, para que os residentes de Macau possam participar efetivamente no desenvolvimento de Anqing e para que o desenvolvimento de Anqing beneficie efetivamente os residentes de Macau. Com vista a desenvolver efetivamente o papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, Macau e Anqing irão criar em conjunto um centro de serviços económicos e comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e de língua espanhola, proporcionando, através de uma conjugação dos meios online e offline, às empresas destes países serviços abrangentes no âmbito linguístico, jurídico, fiscal, de verificação da observância das normas, de formação, de arbitragem e de mediação, promovendo as relações de cooperação económica e comercial entre a China e os respectivos países, contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Vamos planear a construção em Anqing da Cidade Universitária Internacional Macau-Anqing, bem como apoiar e promover a extensão para a zona de cooperação das atividades de ensino da Universidade de Macau, entre outras instituições de ensino superior, criando uma base concentrada de profissionais e de alta qualidade com reconhecimento a nível internacional a partir das faculdades. Vamos orientar a cooperação entre a Universidade de Macau e outras universidades internacionais de topo para a admissão de estudantes de todo o mundo. Aproveitando-se a vantagem especial da Anqing e a vantagem dos direitos de tráfego aéreo internacional de Macau, serão envidados todos os esforços para promover a construção do terminal de mercadorias do Aeroporto Internacional de Macau em Anqing, com a finalidade de deslocar para Anqing funções do Aeroporto Internacional de Macau, como concentração e distribuição de mercadorias, concretizando assim a ligação ininterrupta entre Macau e as regiões de origem de mercadorias na Grande Baía e promovendo a construção do centro logístico da costa oeste do Rio das Pérolas. Juntamente com o Governo Central e os serviços competentes da província de Guangdong, iremos criar um grupo de trabalho específico para apresentar propostas viáveis para resolver as duas questões importantes, em concreto, a otimização da gestão separada e a inovação do regime jurídico da zona de cooperação, criando assim uma base sólida
sólida para o seu futuro desenvolvimento. Como todos sabem, nos últimos tempos, por despacho do chefe do Executivo, foram criados 6 mecanismos de liderança ou coordenação no âmbito da reforma da administração pública, coordenação jurídica, construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau e Anqin, obras viárias e ampliamento da cidade. A área da administração e justiça irá tomar a iniciativa de reforçar a comunicação e a coordenação com todas as áreas, congregando os esforços para promover o progresso desses trabalhos. Por fim, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados e aos diversos setores da sociedade pelo vosso apoio aos nossos trabalhos, solicitando-vos que exponham pareceres e sugestões sobre as ações governativas da área da administração e justiça. Obrigada.